Olá, bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Hoje nós estamos aqui com a Karina Lima, climatóloga, doutoranda em climatologia, pela Federal da Rio Grande do Sul, para falar sobre negacionismo climático, os mitos do negacionismo climático, como que a gente pode rebatê-los, como se estruturam os argumentos de quem se nega a aceitar a crise climática como um fato, porque a gente crê que isso pode nos dar embasamento também de entender como funciona o aquecimento climático, como ele está acontecendo, quais são as evidências que sustentam que isso é um fato, mas um ponto a ser discutido. Então, a gente vai tirar aqui essa próxima hora para falar com a Karina, para esclarecer esses pontos, para entender como que a gente pode contra-argumentar quando vierem negar que o aquecimento global é um fato. Sem mais nada, Karina, muito obrigado pelo seu tempo, por essa horinha de quinta-feira. Tudo bem com você? Bom dia, muito obrigada pelo convite, tudo bem? E acho que o que vocês estão fazendo é muito importante. A gente precisa combater os negacionismos, porque eles são muito prejudiciais. Então, agradeço mesmo o convite e espero poder contribuir. Obrigado, Karina. Antes da gente começar, você me disse que tem uma apresentação, Eu queria, primeiro, que você... Por que você está aqui? Falei brevemente, você é doutorando em climatologia, mas você pode contar um pouco sobre sua formação acadêmica? Claro. Eu sou bacharel e mestra em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente fazendo doutorado na mesma universidade. A minha pesquisa é em climatologia, com foco no momento em eventos extremos, tempestades e desastres. Eu, além disso, sou professora em um cursinho popular, professora de geografia, e sou divulgadora científica em redes sociais, principalmente Twitter, onde eu faço meus fios informativos sobre mudanças climáticas e também produzido para vídeos no o que você faria se soubesse o que eu sei. Mas ali no Twitter o meu Twitter pessoal é onde eu coloco fios a respeito de mudanças climáticas, clima, meteorologia, desastres em geral. Bacana. Minha primeira pergunta é: o que é ser um negacionista climático? Uma pessoa que se nega a acreditar ou nega que a mudança global é um fato? Existem diversos mitos, tem desde os que negam o aquecimento global em si, até os que aceitam que ele existe, mas negam a causa, que é antropogênica, ou seja, que é o homem que está causando. Então, nós temos, assim, uma série de mitos. Uma apresentação que a gente pode... Não, as retiradas do texto foram dúvidas que existiram em determinados contextos no passado, mas relacionados na academia. Então, eles pegam algumas coisas, distorcem e trazem nos dias de hoje como se essas questões não estivessem resolvidas ainda. A ligação entre dióxido de carbono e um efeito estufa potencializado, ou seja, um aquecimento, é algo que eles estão trazendo à tona agora, mas isso já está resolvido na academia desde 1930, mais ou menos. Então, não faz nenhum sentido, realmente. A literatura científica, a nossa base é muito forte para a gente fazer essas afirmações. E os negacionistas, eles tentam trazer pequenas coisas que já foram dúvida no passado, como se atualmente existisse alguma dúvida com relação a isso. Uhum. Deu uma pequena travada logo depois, quando você começou a responder, mas pelo que eu entendi daquela parte é que eles se baseiam em diversos mitos, Alguns até aceitam que a existência, mas negam que a causa que nós somos os agentes causadores, é isso? Isso. A gente tem desde os que negam o aquecimento em si,
até os que negam a causa do aquecimento como sendo o homem. Tá. Aí vão dizer que é ciclo natural, variação natural, ou os piores são os que dizem, né, não está aquecendo, com tudo que a gente tem de informação, dizer que não está aquecendo, né? Uhum. E esses pontos você aborda nos slides, na apresentação que você preparou para a gente? Sim, eu posso colocar, então, para a gente dar uma olhada. Vamos lá, então, que aí a gente se aprofunda nesse tópico. Estou vendo aqui. Já está aparecendo? Sim. Deu uma travadinha. Já está aparecendo, então, para ti? Sim. Tá. Também aqui tem meu e-mail, o meu Twitter e o Twitter do projeto do qual eu faço parte, o que você faria se soubesse o que eu sei. Então, vamos abordar os principais, né? Eu trouxe aqui 3 mitos principais. O primeiro é de que a Terra não estaria aquecendo. Muitas vezes, quando a gente tem uma onda de frio, as pessoas começam a dizer, mas como é que existe aquecimento global se está fazendo tanto frio, né? Só que nisso existe uma confusão de conceitos, que é importante entender a diferença de tempo e clima. O tempo meteorológico é o estado são as condições atmosféricas em um determinado momento e local. Enquanto o clima, a gente sabe o clima de um local através de observações feitas por muito tempo, cerca de 30 anos de dados e observações, para a gente saber como o tempo costuma se comportar naquela região. Então, quando a gente fala assim, vai chover amanhã em Porto Alegre, isso é tempo meteorológico, é um fenômeno local e temporário. O clima, a gente tem muitos dados e a gente sabe como o tempo costuma se comportar naquele local. Então, os verões em Porto Alegre são úmidos. Nós sabemos disso porque a gente tem muitos dados para afirmar isso. Então, quando tem uma onda de frio, ele é simplesmente um fenômeno local e temporário. Ele não quer dizer que isso seja uma tendência geral do planeta. E aquecimento global, como o próprio nome diz, é uma tendência global, é a média global. Então, a gente não pode pegar o local e assumir isso como global. E como que a gente sabe que a tendência do planeta tem sido de aquecimento? A gente tem muitos dados. A gente tem temperatura do ar sobre a superfície terrestre, temperatura da superfície do mar, conteúdo de calor do oceano, temperatura da baixa troposfera, nível do mar, cobertura de gelo, isso geleiras, gelo marinho. Então, a gente tem uma série de dados, uma base muito forte para poder dizer que a tendência geral do planeta está sendo de aquecimento. Aqui, por exemplo, já apareceu para ti o mapa, o mapinha, o globo? Tá certo. Esse mapa é um mapa da NASA, com dados da NASA, e o que ele nos mostra? Aqui nós temos aqui sendo avaliado o período de 2011 a 2021, comparando ao período de 1951 a 1980. Então, tudo que nós vemos em tons de amarelo, laranja e vermelho mostram aquecimento com relação àquele período. Então, nós podemos ver que a tendência do planeta como um todo foi de aquecimento, principalmente a região foi muito substancial, mas no planeta como um todo, nós temos essa tendência de aquecimento. Oi? Dá uma travadinha no vídeo. E aí podem dizer, mas tem fenômenos naturais que podem interferir, né? Às vezes, na uma travadinha. Deu uma travadinha. Tá me ouvindo? Karina? Tu já está me ouvindo bem ou ainda não?
Agora eu estou começando a te ouvir de novo. Eu estou te ouvindo. Tá, você mudou o slide agora. Karina, você está com a gente? Acho que travou de vez aqui. Travou. Opa, Karina, te vejo de novo. Oi. Tá um pouquinho voltando. instável. Mas tu tá me vendo, me ouvindo agora. Sim, sim. Travou quando você estava dizendo que onde mais aqueceu, segundo o mapa que você estava mostrando para a gente, tinha sido no Polo Norte, no Hemisfério Norte, né? No extremo ali em cima. Novamente. Oi? Compartilhar novamente. Então, Tá voltando. Tô vendo aqui. tá vendo já? Sim. Eu não vou colocar em tela cheia, porque eu tenho a impressão de que deu uma travada quando eu faço isso. Bom, então, a tendência geral do planeta é de aquecimento, mas a gente tem principalmente a região aqui do Ártico com aquecimento muito substancial. E muitos dizem, mas nós temos fenômenos naturais. Mas essas são variações naturais, são esses picos que a gente vê aqui. Isso é natural, é normal. Mas o que a gente está vendo é que, para além desses picos, nós estamos tendo uma tendência de longo prazo de aquecimento, né? Independentemente dessas variações naturais. E o que é importante ressaltar é que todos os conjuntos confiáveis de dados concordam entre si. São conjuntos independentes um do outro. Por exemplo, a NASA, NOAA, Berkeley Earth, são todos conjuntos independentes, instituições diferentes, mas todos concordam entre si. Existe um consenso nessas informações. Pequenas variações, mas todos estão ali concordando de que está havendo um aquecimento, uma tendência de aquecimento, e que já houve um aquecimento substancial. Então, oi. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Claro. Quando que teve mais ou menos... claro, não existe uma data específica, né? Mas quando que teve a consolidação desse debate na academia de haver ou não aquecimento global? Foi ali para os anos 90, 2000? Olha, alguns estudos já vêm alertando desde a década de 70, década de 80, mas, claro, quanto mais próximo a gente chega, mais a gente tem estudo, mais a gente tem base. A gente teve em 1999 o Michael Mann, que teve estudo onde ficou famoso o taco de hóquei. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E, inclusive, ele foi muito atacado por isso. Começaram a atacar ele de forma pessoal, o cientista, por ele simplesmente fazer um estudo e mostrar que o nosso aquecimento é absurdo nas últimas décadas, principalmente desde a Revolução Industrial. Então, não é uma coincidência, né? A gente sabe o efeito que dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa causam na atmosfera. Aí nós começamos a produzir muito mais gases. E esses gases estão presos aqui e potencializando esse aquecimento. É uma lógica, né? É uma questão física.
Então, negar isso sem nenhuma base científica é muito complicado. Então, assim, a gente tem os dados, com os conjuntos todos concordando entre si, todas as instituições confiáveis, né? E aí a gente pode até dizer, então, ok, está aquecendo, a gente sabe que está aquecendo, mas será que é o homem, né? Não pode ser uma causa natural? Tem duas coisas que poderiam interferir no clima do planeta, causas naturais, o Sol e os vulcões, né? Então, o Sol, ele tem ciclos de cerca de 11 anos, e a energia dele varia, mas é uma variação pequena, cerca de 0,1%. Aqui a gente tem um outro gráfico da NASA, com, em amarelo, a irradiância solar que nós estamos recebendo, e em vermelho, a temperatura na Terra. As linhas grossas são as médias de 11 anos, ou seja, as médias dos ciclos solares, e as linhas finas é o período anual, né? Então, o que a gente pode ver? Que, na verdade, nas últimas décadas, a gente está tendo uma diminuição da quantidade de radiação solar de radiância solar que estamos recebendo, enquanto a temperatura na Terra só aumenta. Então, a causa não está relacionada ao Sol, né? A gente sabe disso. Além de tudo, se o motivo do aquecimento na Terra fosse o Sol, a gente teria um padrão de aquecimento onde todas as camadas da atmosfera aqueceriam. Mas, em vez disso, o que nós estamos tendo é um aquecimento da superfície e baixa atmosfera, enquanto a alta atmosfera está esfriando. Isso acontece porque os gases de efeito estufa estão prendendo o calor na baixa atmosfera. Então, o que está acima não está esquentando, né? Quanto mais a gente aumenta a quantidade de partículas por milhão de CO2 na atmosfera, mais a estratosfera, que é a alta atmosfera, está esfriando, em vez de aquecendo. A gente tem um aquecimento aqui na baixa. Então, isso é uma impressão digital muito forte da causa do aquecimento, que não é solar, é alguma outra coisa que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente já sabe que é a emissão de gases de efeito estufa. E os vulcões, eles poderiam interferir também, porque eles liberam CO2, que é um gás de efeito estufa, mas os vulcões também liberam dióxido de enxofre, que é convertido em aerossóis de sulfato, e junto com as cinzas vulcânicas, se a explosão for muito forte, se for uma grande magnitude, eles, na verdade, vão criar um resfriamento temporário na atmosfera. Você está conseguindo ver um gráfico aqui já? Sim. Tá. Então, aqui a gente tem algumas erupções e um resfriamento posterior a essas erupções, temporário, né? Porque ficou bloqueando a entrada de luz do Sol por um tempo. Então, na verdade, os vulcões, quando eles são grandes erupções, eles causam um resfriamento temporário. E, claro, aquele dióxido de carbono que ele soltou também vai posteriormente contribuir para um aquecimento, porque é um gás de efeito estufa. Aqui, aquele taco de hóquei, né? O formato do taco de hóquei que eu falei antes. Note que ele vai mais ou menos reto e depois uma subida muito rápida, né? Então... Desculpa, Karina, você pode voltar lá? Claro. Uhum. Tira uma dúvida, o que são essas duas faixas, o Medieval Warm Period e Little Ice Age? São realmente períodos em que houve um aquecimento não relacionado, o período quente medieval não estava relacionado à Revolução Industrial, quer dizer, já existia, mas assim, é um período que, houve um pequeno aquecimento que são causas diversas, assim como a pequena era do gelo, como chamam, pode notar que aqui tem um rebaixamento dessa parte, porque houve uma diminuição das temperaturas, ali entre 1500 e 1900. Mas a gente reverteu isso muito rápido depois, com a Revolução Industrial, com a grande emissão de gás de efeito estufa, isso aqui foi... Inclusive, esse aquecimento, ele é muito mais rápido do que o que a gente já conseguiu descobrir com paleoclimatologia no passado, em recuperação de idades do gelo, que a gente tem ciclos, né? A gente teve ciclos de idades do gelo e recuperação de idades do gelo. E quando a Terra se aquece após a umidade do gelo, isso aconteceu muitas vezes,
mas nunca foi tão rápido como o aquecimento que nós estamos presenciando nas últimas décadas. Então, isso também é uma impressão digital de que a causa somos nós, né? Não é um ciclo natural, até porque mesmo para a recuperação de idades do gelo, ocorria num período muito maior, tem uma escala de tempo geológica, né? E agora nós estamos numa escala de tempo completamente fora do que nós já observamos no passado através de estudos paleoclimáticos. E só para fechar essa minha questão, ali não tem uma causa específica, né? Um conjunto de fatores que teve essa mudança aí, esses 2 períodos. Existem as causas, mas aqui a gente poderia dizer, né, que não tem a ver com a emissão de poluentes fósseis. Tá. Obrigado. E a gente sabe também, a gente mede a quantidade de CO2, a gente monitora isso. Então, e esses gases que estão se acumulando na atmosfera, eles têm uma assinatura química. Então, a gente sabe a origem deles, a gente sabe se vem de vulcões, a gente sabe se vem da queima de combustíveis fósseis. E, através disso, a gente pode dizer, com toda certeza, que a quantidade que os vulcões emitem é muito pequena, comparado à quantidade que o homem está emitindo. O homem está emitindo 100 vezes mais dióxido de carbono do que os vulcões anualmente, né? E a gente sabe pela assinatura química. Aqui é um outro gráfico com dados paleoclimáticos, que é a paleoclimatologia. A gente consegue verificar como era o clima no passado, muito tempo atrás, através de testemunhos de gelo, anéis de árvore, sedimentos oceânicos, entre outras coisas. Então, a gente sabe que por todo esse período, 800 mil anos, por exemplo, aqui mostra 800 mil anos, mas a gente tem base para mais, para milhões de anos também. Mas aqui, em 800 mil anos, a gente sabe que aqui a gente tem dióxido de carbono em partes por milhão, ou ppm. A gente nunca tinha ultrapassado essa linha aqui de mais ou menos 300 ppm. E agora, aqui nós temos esta subida absurda e muito rápida, em que nós estamos atualmente em mais ou menos 417 partes por milhão. Então, isso nunca tinha acontecido em 800 mil anos. Independentemente da velocidade, não tinha acontecido. Então, isso é mais uma evidência que se junta, né? E aí, a gente também tem estudos de atribuição. Além de tudo isso que eu falei, os estudos de atribuição, eles servem para nos dizer as causas do que acontece. A gente usa modelos climáticos, né? A gente consegue verificar, atribuir a causa de algo. Então, por exemplo, neste estudo aqui, a gente pôde confirmar que eles fizeram duas análises, dois cenários diferentes. Um incluindo todas as causas que podem modificar clima, variação solar, vulcões, ou seja, os aspectos naturais, e as emissões humanas. E no outro cenário, ele tira as emissões humanas. E somente no cenário com as emissões, a gente conseguiu chegar no resultado do que de fato está acontecendo. Só no cenário com emissões humanas se explica e se chega ao resultado de extremos de calor compostos, por exemplo, no hemisfério norte, que nós estamos tendo nas últimas décadas. Então, se a gente tirasse a componente humana, não estaria dessa forma. Os modelos nos mostram que esses extremos não teriam acontecido dessa forma. O próprio relatório do IPCC, o AR6, o atual, né, na primeira parte do AR6, ele tem esse gráfico, onde, obviamente, eles fazem um compêndio de todos os estudos, enfim, e é muito claro que quando a gente pega apenas variações naturais, não explica o que nós estamos tendo hoje. O que nós estamos tendo hoje só consegue ser explicado quando a gente une a questão humana, as emissões humanas na equação. Aí a gente chega, os modelos conseguem nos mostrar o que está acontecendo hoje. Os modelos climáticos, a gente põe num ponto do passado e deixa eles rodando. E aí a gente vai ver se
eles conseguem reproduzir o nosso cenário atual. E a gente só consegue reproduzir isso colocando a componente humana, nunca só com os fatores naturais. E um mito número 3, que também é muito comum, é de que não existe um consenso científico na área, né? Porque às vezes a gente pode ver alguns especialistas fazendo palestras, dando entrevistas e dizendo que não existe aquecimento global, que a causa não é o homem. Tem alguns até bem famosos. Mas a verdade é que existem vários estudos para medir o consenso entre os especialistas, e aqui eu tenho alguns deles. Na maioria dos estudos, se chega a essa porcentagem de 97% dos especialistas em clima que confirmam que existem mudanças climáticas e que elas são causadas pelo homem. Então, existe esse consenso científico, ele varia entre 90% e 100%, mas nunca abaixo disso. Nenhum estudo a gente conseguiu verificar um consenso abaixo de 90%, a média de 97% entre os especialistas. E é interessante notar que quanto mais especializado, ou seja, quanto mais estudos, quanto mais especializado em ciência climática é este especialista, mais o consenso cresce, né? Então, entre as pessoas que realmente se dedicam a estudar clima, isso não é uma dúvida, é um consenso e muito bem embasado. Inclusive, também foi feito um estudo pegando esses estudos contrários, né? O que tem nesses estudos que falam que o aquecimento global não é causado pelo homem ou que o aquecimento global não existe? Eles pegaram esse monte de estudos e analisaram esses estudos. E eles chegaram às conclusões de que informações importantes foram negligenciadas ou omitidas, há interpretações incompatíveis com os resultados, há problemas nas revisões por pares, às vezes especialistas de outras áreas que revisaram esses estudos, e falhas em conhecimentos físicos básicos também. Então, quando esses 3% de especialistas negam o aquecimento global baseado em algum estudo, tem que se analisar que tipo de estudo que tipo de estudo ele está se baseando. Será que, de acordo com esse compêndio feito aqui, esses estudos que negam o aquecimento global de causa antropogênica têm muitas falhas, estão sobre uma base muito frágil, né? Não se sustentam. E aqui as fontes que eu utilizei. Karina, desculpa, como é que os pesquisadores conseguem publicar artigos com os erros, né, digamos, que você listou? Claro, existem as revistas acadêmicas de baixa qualidade, mas ainda assim, né? A gente tem, às vezes, eles publicando em revistas, por exemplo, que não são especializadas na área de clima, e aí a revisão por pares pode acabar ocorrendo por especialistas de outras áreas. Isso acontece às vezes. Inclusive, muitos dos estudos analisados aqui, neste estudo, às vezes tinham em comum os mesmos pesquisadores. Um grupo muito específico de pesquisadores. Então, também tem isso. E, assim, o nosso negacionismo, ele não claro, a ciência sempre pode ser questionável, né? A gente não pode dizer, tudo é 100% certo. Mas o questionamento na ciência tem que se dar por meio da literatura científica. Não adianta ir alguém no programa do Jô Soares e dizer, isso aqui não existe, sem nenhum embasamento. Infelizmente, muitas pessoas acabam acreditando nessa minoria porque eles têm uma voz muito proeminente, às vezes até na mídia, foram na televisão, entrevista aqui, e às vezes eles não sequer têm nenhuma base para afirmar o que eles estão afirmando, nenhuma base científica, e afirmam, só que as pessoas, só pela questão da autoridade, do apego à autoridade, acabam acreditando, né? É um especialista, ele é professor em tal universidade, ele é um pesquisador famoso, então eu vou acreditar no que ele está falando. E aí que está o perigo, às vezes, de dar a mesma voz a dois pontos diferentes só por uma questão de mostrar os dois lados, quando em um dos lados tem uma ampla base científica e o outro não. Né? Para as pessoas comuns que estão assistindo, que não fazem parte da academia, isso é muito complicado, né? Elas às vezes podem não compreender que uma base é muito forte e a outra não tem base alguma. Elas vão tratar como iguais
e podem acreditar no que se mostrar mais coerente, ou que fala melhor, ou que parece mais legal, ou que parece que é um especialista, mais especialista, mas a ciência se baseia em fatos, em estudos, né? Então, por isso que tem que se tomar esse cuidado em não dar tanto espaço a algo que é só alguém falando e não tem base científica. Sim. Além da qualidade argumentativa, também tem essa parte de, proporcionalmente, ínfima, né? As pessoas, os pesquisadores que ainda, de alguma maneira, negam o aquecimento global ou negam que é causa antropogênica. Isso. Certo. Tem até também um estudo, eu vi no Twitter, um pesquisador, ele pegou os mais proeminentes negacionistas climáticos com os mais proeminentes ou mais importantes cientistas de clima, que assim, dentro da academia, quem estuda clima, a gente não tem essa dúvida, né, do aquecimento global antropogênico. Então, a dúvida às vezes surge na população, na mídia, não dentro da academia. Na academia a gente sabe. Inclusive, o último relatório do IPCC, o atual, o R6, que é o sexto relatório, ele é pela primeira... O IPCC sempre foi muito cuidadoso com as palavras, né? Muitas evidências, né, de que o aquecimento global, mudanças climáticas de causa antropogênica, temos muitas evidências. Agora, o tom já é outro. Nesse último relatório, o tom é um fato inequívoco. Então, assim, não temos mais tempo para ficar debatendo algo que já está comprovado. Agora é momento de agir, né? Então, o tom do relatório é muito forte, trata já como um fato inequívoco. Então, quando algum pesquisador vier questionar isso, tem que se ver qual é a base que esse pesquisador tem e saber que ele é uma minoria, realmente, faz parte dessa parcela de 3% apenas. Então, o relatório é muito enfático, fato inequívoco, e agora a gente tem que partir para ação, porque a gente não tem mais tempo. O que a gente vai fazer nas próximas décadas vai definir muita coisa, vai definir o nosso futuro. Então, tem que ser enfático, porque a gente está perdendo tempo com questões já há muito tempo resolvidas. Acho que você tocou num ponto aí em relação aos relatórios né, tem muito cuidado com a linguagem. Você, na parte da academia, dizer que um autor sugere, sabe? Sempre... Uhum. Mas essa é uma boa, digamos, uma boa diferença em relação aos outros, que foi justamente o vocabulário usado ali. Não deixa margem para dúvidas. Exatamente. Tanto é que a parte 2 agora já está focando ali, a parte 3 vai focar em soluções, o que a gente pode fazer para reverter isso, né? Para frear esse aquecimento global. Então, é aquela coisa, esqueçam debates resolvidos, está resolvido, vamos partir para ação que a gente não tem tempo. Então, o relatório é muito enfático e esse é o relatório que o mundo inteiro usa como guia para políticas ambientais e climáticas. Então, porque ele é um compêndio de todos os 14 mil estudos, enfim, os maiores especialistas, estudos bons, estudos com metodologia adequada, isso é muito importante, a gente não pode pegar qualquer estudo e só porque está publicado, às vezes está publicado, inclusive tem gente que tem negacionista que usa estudo publicado em site, não em revista científica, isso não quer dizer nada, isso não passou por revisão por pares, especialistas, não quer dizer nada. Inclusive o negacionismo climático, ele tem uma base muito forte, que começou lá com a indústria do tabaco, né? A indústria do tabaco tinha essa propaganda negacionista, décadas atrás, o cigarro não causa câncer, ou nós não temos evidências para dizer que o cigarro causa câncer, pegavam especialistas para dizer isso, só que especialistas de outras áreas, não eram especialistas naquela área, e isso acabava entrando na mente da população, né? E essa foi a mesma linha utilizada pela indústria petroquímica, pelas grandes poluidoras, para fazer a mesma coisa com relação ao aquecimento global e mudanças climáticas. Existe toda uma propaganda negacionista. A gente não pode... E isso não é teoria da conspiração, isso, inclusive, está sendo citado no R6 como a propaganda contrária prejudica e já nos prejudicou, já nos atrasou tanto. Então, é uma linha, é uma escola que vem sendo seguida desde então. Eles têm um livro muito bom, Mercadores de Dúvidas, Naomi Oreskes, né?
que conta toda a história em detalhes. Eu aqui não tenho também muito tempo para ficar entrando em detalhes, mas eu recomendo muito o livro. Karina, você comentou algo do IPCC, terceira parte do IPCC. Queria só abordar um pouquinho para a gente entender de maneira geral o que é. A terceira parte é que vai ser publicada ou é a terceira parte desse último relatório que saiu essa semana? O que saiu agora foi a segunda parte, que ela é focada em sustentabilidade, adaptação aos riscos, mitigação. Ela foca, a primeira parte tinha saído no passado, que era a parte física dos estudos, né? Tipo, o que está acontecendo na Terra? Vamos pegar todos esses estudos e vamos analisar e dar um resumo, né, do que todos esses estudos estão dizendo. Então, a primeira parte focou nessa questão de quanto nós aquecemos, 1,1 grau Celsius em média, na temperatura média global. Isso pode parecer pouco quando a gente pensa em meteorologia, mas em questão climática, um dado adicional aqui, os últimos 8 anos são os 8 anos mais quentes de que nós temos registro. Sim. São os últimos 8, né? Então, inclusive 2021 ficou em sexto lugar. Opa, deu uma travada. No ranking, mas... Opa, desculpa, Karina, deu uma travada. Não, tudo bem. Agora tá me ouvindo bem. Agora você estava falando que 2021 foi o sexto no ranking, né? Isso, o sexto ano mais quente de que nós temos registros, e acredita-se que só foi o sexto, porque a gente teve laninha, uma laninha muito forte, e a laninha ela contribui para baixar a média global. Então, se não fosse a laninha, a gente provavelmente estaria mais em cima nesse ranking, né? Então, enfim, os últimos 8 anos são os 8 anos mais quentes. E voltando então ao relatório, a primeira parte focou na parte física, os estudos, o que nos mostram, quanto aquecimento tivemos. A segunda parte, que saiu essa semana, o grupo de trabalho 2, analisou outras questões, riscos, vulnerabilidades, adaptação, mitigação, e eles chegaram a algumas conclusões interessantes. Nós já tivemos 1,1 grau, mais ou menos, 1,1, 1,2 graus Celsius de aquecimento médio. O nosso objetivo é não passar 1,5, que já é muito difícil, né? Na nossa atual rota, a gente passa muito disso, a gente vai para mais de 3. Mas o objetivo deveria ser 1,5 grau no máximo. E se a gente não conseguir limitar este aquecimento a 1,5 grau, a gente vai ter muitos danos, muitos riscos, muito mais eventos extremos do que já temos agora. Mas se a gente conseguir limitar 1,5 grau, a gente vai diminuir muito desses danos, desses riscos, mas não eliminá-los completamente, porque com 1,5 grau a gente já tem muitos danos, infelizmente. Então, a gente realmente deveria estar bem preocupado com o nosso caminho, e essas próximas décadas são essenciais, são chave, porque a atmosfera, o sistema terrestre, o sistema climático, ele é um sistema complexo. Então, não adianta a gente ir diminuindo, a gente vai zerar as emissões, sei lá, em 2050, a gente zerar em 2049. Não adianta fazer isso. A gente tem efeito cumulativo na atmosfera, né, dos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono dura muito tempo na atmosfera. E tem retroalimentações, é um sistema complexo, interações entre variáveis. Então, de 2050 para zerar. Né? Senão a gente vai ter retroalimentações, vai ter emissões adicionais por causa dessas retroalimentações, e aí os resultados são terríveis. A gente já está tendo mais eventos extremos, isso já é uma realidade, eventos extremos de temperatura, de chuva, e eles tendem a aumentar ainda mais conforme o incremento na média global. Então, desculpa focar nessa coisa das partes, a gente ainda vai ter mais partes do relatório que serão lançadas ou serão outras edições do relatório?
Tem a terceira parte ainda, né, que vai ser lançada em breve. Não me lembro exatamente a data agora, mas é a parte que vai focar. Mostrou que as populações mais vulneráveis, cerca de 3,6 bilhões de pessoas, estão em contexto vulnerável em relação às mudanças climáticas, ou seja, metade do planeta está em contexto vulnerável de alguma forma. E quanto mais vulnerável é a população, mais ela é afetada pelas mudanças climáticas. E também chegou à conclusão de que o nosso atual sistema é insustentável, nosso atual modelo é insustentável. A gente não tem como continuar com esse atual modelo, porque o planeta simplesmente não dá conta, né? Então, a gente vai ter que fazer uma transição, a gente vai ter que primeiro aceitar que os riscos climáticos são reais, aplicar medidas para diminuir os riscos, para mitigar, para se adaptar ao clima. A gente tem que fazer uma transição energética, a gente não pode mais continuar emitindo combustíveis fósseis, que é a principal causa do nosso aquecimento. Desmatamento, o Brasil é um grande emissor por causa do desmatamento. Não é dos maiores em números brutos atualmente, mas é um grande emissor histórico, devido a todo o nosso histórico de desmatamento. Se encaixa entre os primeiros colocados, o Brasil. Então, a gente tem que fazer a transição energética, a gente tem que resolver vários problemas, porque a gente precisa mudar o modelo. É a única forma que a gente vai conseguir atingir nosso objetivo, e tem que ser rápido. A gente tem algumas décadas para fazer tudo isso, porque mesmo se a gente conseguir diminuir depois, se a gente não conseguir agora limitar 1,5 graus, ultrapassar 1,5 graus e só diminuir depois, muita coisa já vai ser irreversível. Então, algumas coisas a gente já ultrapassou o ponto de reversão, mas a gente ainda pode salvar muita coisa. É importante ter aquele pensamento de que não está tudo perdido, porque senão a gente fica imobilizado e a gente precisa agir. Então, a gente tem que ter consciência de que a gente já perdeu muito, a gente já tem um cenário muito complicado em eventos extremos que são gatilhos para desastre junto às vulnerabilidades, mas a gente não pode se entregar ao fatalismo também, porque a gente ainda pode fazer muita coisa. Se a gente não fizer, aí o cenário é muito, muito pior, muito mais catastrófico. Então, temos que entender e agir, né? Não temos muito tempo. Você falou aí nas próximas décadas que a gente tem que agir, mudar, né? Mas quanto seria exatamente? Mais 10 anos? Mais 5? Porque... o relatório ele trabalha com 127 riscos-chave, e ele analisa as regiões do planeta, América do Sul, Europa, enfim, e vai fazendo projeções, né? Se a gente não limitar 1,5 graus, os resultados são muito piores, e não é uma coisa linear, né? Sistema climático não é linear. Então, a gente não pode dizer que a gente já tem 1 grau de aquecimento agora, então, se a gente tiver 2, vai ser 2 vezes pior. Não, pode ser mais que 2 vezes pior, né? Efeito cumulativo, retroalimentações. Então, não é linear. Quanto mais aumenta a temperatura, muito pior vai ficando. E quando a gente fala em próximas décadas, quando a gente pega os acordos, os tratados, os compromissos dos países, Acordo de Paris, a gente estava tentando, a maioria está ali com o compromisso de zerar emissões até 2050 e diminuir muito até 2030. Mas o fato é que a gente não pode deixar lá para a década de 2040 para ver isso. A gente tem que começar agora, né? Porque a gente está emitindo, depois da pandemia, já aumentaram as emissões novamente. A gente teve uma diminuição discreta por causa da pandemia, no primeiro ano de pandemia, mas foi uma diminuição muito discreta, tá? Não nada assim. E agora isso já está se recuperando, né? Já está aumentando de novo, então a gente precisa ver o que a gente vai fazer, né? Não dá para. Como que apesar dos países terem compromissos, como é que eles vão cumprir esses compromissos? Quem vai fiscalizar? Quais são as punições? Exato. Claro que depende muito do governo, das pessoas que estão no governo, da preocupação, mas a verdade é que o Brasil, apesar de não ser um grande poluidor em emissões brutas atualmente, nós temos que fazer a nossa parte também, né? A gente não pode achar que
Estados Unidos poluem muito mais, a gente tem que, no mínimo, zerar o compromisso do Brasil é de zerar o desmatamento até 2028, desmatamento ilegal, né? Mas até agora não se vê nada que realmente nos mostre que isso vai acontecer. A gente está tendo aumento, né? E não diminuição. Rio de Janeiro bateu recorde de alertas de desmatamento. Se eu não me engano, foi o pior mês de janeiro desde 2016. Então, a gente está só aumentando, e mesmo com compromisso assumido. É uma situação difícil pela frente. Karina, nesse contexto tem algo que eu não te perguntei que você acha relevante comentar, de repente até a atuação da imprensa na sua visão de especialista, de leitora, tem algo que você gostaria de dizer? Olha, eu tinha comentado antes um pouco brevemente, né, a questão de tem que se tomar muito cuidado em trazer dois lados que são opostos como se fossem iguais ou tivessem a mesma importância. A gente viu com a pandemia o quanto isso é perigoso, né? A gente trazer um especialista que está baseado em estudos sobre vacina e o outro que está ali com a ivermectina, sem base científica nenhuma. E com o clima não é diferente, né? A gente tem uma base de estudos, uma base climática, e a gente nunca pode, a gente tem que tomar muito cuidado em trazer o outro lado, porque a população que está em casa, ela às vezes não tem a base para discernir o quanto um é diferente do outro. A gente nunca pode colocar eles na mesma balança como se fossem iguais. E, inclusive, essa nova parte do relatório do grupo de trabalhadores que foi lançado essa semana, fala que a gente tem que mudar, né, nosso modelo para um que seja resiliente ao clima, às mudanças climáticas. E para a gente alcançar isso, a gente tem que ter apoio governamental em todas as esferas, e esse apoio tem que estar junto às instituições científicas, junto à educação, junto à mídia e junto aos investidores. A gente não vai conseguir alcançar isso sem abraçar tudo isso junto, né? Então, a mídia tem um papel fundamental de informar, de trazer os dados que são fatos, nunca com a mesma proporção do. O ideal é ignorar essa galera negacionista, porque a gente não tem tempo para isso, tá? Esse debate já se encerrou na nossa área, e é fato inequívoco. Então, agora o debate é sobre como resolver, e não se existe, se não existe, né? Então, isso é muito importante. Os governos precisam estar junto a todas essas. Tem que abraçar todo mundo, tem que pegar universidades, pesquisadores, divulgadores. Eu tenho tentado fazer um trabalho de divulgação científica em redes sociais, porque é um espaço onde o negacionismo está muito presente, né? Então, muitos divulgadores têm se empenhado em diversas áreas, né, a ocupar esse espaço também. Durante a pandemia, por exemplo, o Twitter foi muito importante como fonte de informação, né? E então a gente sabe que muita gente se informa por redes sociais. Então a gente está lá, tem divulgadores lá, tem o nosso projeto que você faria soubesse o que eu sei, tem outros pesquisadores falando sobre clima, e é importante a mídia abrir espaço para quem realmente sabe do que está falando, para que todo mundo entenda que o que está acontecendo, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa fazer, porque agora é um grande desafio para a humanidade é frear o aquecimento global em curso e rápido. Então, a gente precisa focar muito nisso, inclusive aquele filme que saiu recentemente, Don't Look Up, que era uma alegoria à crise climática, o que inspirou o diretor e roteirista do filme a fazê-lo foi o fato de como ele sente que a mídia não dá a devida importância a esse tema. Como a crise climática é sempre quarta ou quinta notícia, quando deveria estar sempre primeira. A pandemia a gente entende que está junto ali, que é primeira notícia, mas a crise climática também tem que ser, porque Oi? a gente está achando que vai demorar muito, realmente. Tem uma travadinha aqui. Mas é isso que você falou sobre a hierarquização, né, da importância das notícias, das manchetes. É o curioso, porque volta para aquilo que você está falando da inação, da gente ficar, não se mover, né, não
não fazer algo contra, não só pelas vezes aquele sentido já é inevitável, então não tem muito o que fazer, quanto por isso, né, de 50 anos daqui para frente, acabam renegando a importância desse tema, às vezes por esses dois motivos. E da minha experiência também, é curioso, porque é uma coisa que não atrai audiência, assim, baixíssima, poucas notícias, a não ser fatos, ou seja, queimada, desastre natural, e assim também, nos primeiros dias, depois, ninguém mais se importa muito. Que só amplia o desafio, né? Um desafio de longo prazo, uma corrida que, ao mesmo tempo que tem que ter pressa, vai pelas próximas décadas. Karina, acho que você está voltando agora. Estava congelada. Não, e já que tu falou, realmente é um assunto que dá pouca audiência, a não sei quando acontece algum desastre, que as pessoas começam a falar sobre isso. Eu, pela minha própria experiência de divulgadora, é uma área que eu falo sobre isso e perto de outras áreas em que a divulgação científica se faz presente, existe uma grande dificuldade de eu conseguir seguidores por estar falando sobre esse assunto, né? Outros assuntos, as pessoas parecem procurar mais de fato. Então, o interesse que eu noto quando eu faço divulgação nessa área me parece menor que em outras áreas, né? Mas é uma percepção pessoal. Mas eu espero que isso mude, né? Infelizmente, a gente Eu, precisa. É. eu acho que passa ainda muito por essa percepção de estar distante, não é um problema de agora. Assim, eu acho que E tem mudado. por isso é importante focar que é uma emergência, é uma crise, é uma emergência, e a gente tem pouquíssimo tempo. As próximas décadas vão definir o nosso futuro. Então, é sempre importante focar nisso como uma emergência de fato, como ela é. Eu estava lendo até exatamente sobre as palavras, né? Crise climática, emergência climática. Um jornalista que se especializou nisso, está fazendo um curso, ele é o tutor, né? Que organizou um curso. Ele aborda justamente a diferença das palavras. Uma dá a impressão de algo transitório, se eu não me engano é crise, né? Uhum. Crise é só um momento ali, enquanto emergência é algo de mais que acho que ele escreveu justamente se baseando na mudança que o The Guardian, que é o jornal britânico, fez, né? Eles decidiram não usar mais uma palavra, optaram por outra, justamente dar esse destaque, essa ênfase maior. Uhum. É um problema. Isso mesmo. Não, não que não seja uma crise, mas a gente pode dar realmente uma preferência para termos que despertem mais esse senso de urgência, que nós precisamos ter. Sim, mais ou menos como o IPCC fez agora. Acho que deu uma última congelada. Esperar só você retornar e a gente vai encerrar por aqui. Lembrando a todos que o webinar vai estar disponível no canal do YouTube do IJNet e JNet em até umas 24 horas, ou seja, amanhã já vai estar de volta para quem perdeu. Karina? Hello? Karina? Eu estou te ouvindo. Tá voltando agora. Então, agora que eu vi que você voltou, queria agradecer sua presença, só uma horinha aqui nessa quinta-feira, pelo papo esclarecedor. Lembrando que a Karina, ela
postou ali no começo dos slides o e-mail, o perfil de Twitter para quem quiser seguir. E queria agradecer a sua participação, os esclarecimentos, o papo, acho que foi bem bacana e pode ser um bom começo aí para quem quer entender mais sobre o negacionismo climático e também, como a gente falou agora nessa última parte, um pouco dos relatórios do IPCC. Queria agradecer o convite, pedir desculpa pela instabilidade, não sei por que a internet está tão instável, mas espero ter conseguido contribuir um pouquinho e agradeço muito pelo convite, espero que... Agradeço também por estarem falando sobre isso, que é muito importante. É isso, problemas técnicos acontecem, sem problema. Obrigado a quem nos acompanhou. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.